Meu nome é Suane Ismail, eu sou residente do primeiro ano de Cardiologia Pediátrica e hoje estou responsável por estar apresentando o clube do artigo. O título do artigo é uma experiência de 23 anos com a operação do sítio arterial, expectativas e resultados a longo prazo. Foi um artigo publicado em 2020 no Jornal de Cirurgia Cardiovascular e Torácica. A transposição de grandes artérias é uma cardiopatia congênita cianótica mais comum ao nascimento, onde nós temos a discordância ventricular arterial, a aorta saindo do ventrículo direito e o tronco pulmonar saindo do ventrículo esquerdo. Outras anomalias cardíacas podem existir junto com a transposição das grandes artérias. Mais de 50% vão ter a TGA com o septo ventricular íntegro, aproximadamente 30 a 40% com CIV, aproximadamente 20 a 30% com obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo e aproximadamente 10% a CIV com obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. A operação do sítio arterial, então, tornou-se padrão de cuidados para TGA com o septo ventricular íntegro, com CIV e obstrução da via de saída do VE e com a dupla de via de saída do ventrículo direito com CIV subpulmonar, que é a anomalia de Taussig-Bing. Atualmente, as expectativas imediatas são extremamente altas, com uma mortalidade perioperatória entre 2% e 5%. Desde 1995, o Texas Children's Hospital ele tem um manejo padronizado desses pacientes com TGA, e o objetivo foi descrever os resultados a curto e longo prazo de pacientes após a operação do switch arterial em uma única instituição durante o período de 23 anos. Então, eles fizeram uma revisão retrospectiva de gráfico de agosto de 1995 a março de 2018. Foram incluídos pacientes com idade menor ou igual a 18 meses, com diagnóstico de TGA que foram submetidos à operação do switch arterial. Foram excluídos pacientes de anatomia de ventrículo único, TGA com obstrução sistêmica, que foram submetidos à operação do switch arterial paliativo. Os dados eles foram avaliados por prontuários médicos, dados demográficos e clínicos, e dados mais a longo prazo foram obtidos através da revisão de anotações clínicas, ligações telefônicas para pacientes, familiares e médicos responsáveis. E foi aprovado pelo Conselho de Revisão da Baylor College of Medicine. O ecocardiograma transtorácico pré-operatório foi realizado em todos os pacientes, com foco na relação ventricular arterial, nas válvulas seminares, na presença de CIV e CIA, potencial de obstrução do arco aórtico e da via de saída. No período do estudo, os pacientes foram submetidos a uma estratégia de tratamento padronizado, sendo liberado o uso da atroseptostomia por balão, que permitia, então, a descontinuação da prostaglandina e uma operação menos urgente. Intraoperatório, os pacientes foi realizada uma SEC com fluxo hipotérmico moderado para reparo intracardíaco e manter a perfusão cerebral anterógrada para reconstrução do arco. O fechamento do tórax e cateterismo do átrio esquerdo no intraoperatório foi feito quase uniformemente, independente da complexidade da lesão, para ter um monitoramento hemodinâmico. Aqui ele traz o protocolo de tratamento da transposição de grande artéria e operação do switch arterial dessa instituição, Texas Children's Hospital, onde ele coloca quando o diagnóstico é fetal e quando o diagnóstico é pós-natal. Quando o diagnóstico é fetal, o paciente quando nasce, já é instalada a prostaglandina na sala de parto, e quando é pós-natal, uma vez diagnosticado, também já é instalada a prostaglandina. Então, esse paciente segue para uma avaliação formal, através do ecocardiograma, onde ele vai avaliar a relação dos grandes vasos da base, vai avaliar o septo interventricular, septo intraatrial, o tamanho do farame oval, as válvulas semilunares, e aí ele vai classificar esse paciente como TGA com septo ventricular íntegro, TGA com CIV, a TGA com CIV e obstrução da via de saída do VE e o Taussig-Bing. E conforme essa classificação, o paciente vai dar seguimento. Os desfechos primários do estudo foram mortalidade por todas as causas e necessidade de reintervenção.
Ele definiu como mortalidade operatória qualquer morte antes da alta ou antes do 30º dia de pós-operatório. Mortalidade tardia é definido como aquela que ocorreu com mais de 30 dias após a cirurgia e após a alta hospitalar da operação do switch arterial. Definiu também a reintervenção, que foi qualquer operação ou procedimento percutâneo no coração ou grandes vasos fora do período operatório inicial. E as reexplorações torácicas por complicações perioperatórias foram incluídas como complicações e não como reintervenção. Foram avaliados os fatores de risco associados à mortalidade perioperatória geral e os fatores de risco da reintervenção cardíaca ou vascular. E aí ele coloca que ele classifica a operação de switch arterial em estágios, foi aquela realizada após um procedimento do coração ou grandes vasos da base. Septicemia. A operação do switch arterial primário foram aqueles pacientes que não foram submetidos à operação anterior. Sônia, só um pouquinho, Sônia. Só um pouquinho, por gentileza. Tem gente com o microfone aberto? Deixa eu ver aqui. Doutora Daphne. Daphne está de microfone aberto. Obrigado. Pode continuar, Sônia. Ok. O paciente ele foi agrupado conforme a idade. Então, neonatal de 0 a 30 dias de idade, bebês de 31 a 365 dias de idade e criança pequena de 366 a 548 dias. Aqui ele descreve os estudos, né? Estatísticas descritivas são expressas como medianas, intervalo interquartil ou frequência. Para análise univariada foi feito análise Q quadrado, regressão logística binária, teste de log-rank, teste de razão verossimilância, estimativa de Kaplan-Meier para descrever sobrevida geral e sobrevida livre de reintervenção, modelo Cox projetado para o modelo de risco de reintervenção multivariável e o valor de P menor que 0,05 foi determinado como estatisticamente significante. Então, durante o estudo, foram encontrados 394 pacientes com a idade menor ou igual a 18 meses. Desses pacientes, 66% eram homens, 4% tinham uma síndrome genética e 13% um histórico de parto prematuro. Na tabela 1, ele descreve as características clínicas encontradas. Então, a mediana da idade no momento da cirurgia foi de 8 dias de vida, com intervalo interquartil de 6 a 17 dias. A mediana do peso no momento da cirurgia de 3,4 quilos, com intervalo interquartil de 3 a 3,9 quilos. Nessa parte, ele descreve os detalhes morfológicos e operatórios. Então, ainda voltando aqui, os pacientes, 76% foram submetidos à trocetostomia por balão no perioperatório. Nos diagnósticos, então, os pacientes incluíram TGA com septo ventricular íntegro e TGA com ACIV, 35% TGA com CIV e 52% TGA com septo ventricular íntegro. O padrão coronário pela classificação de Jacobi foi o tipo A. Esses dados, eles mostram que a distribuição está de acordo com a literatura que a gente falou lá no início dos slides. E os procedimentos concomitantes adicionais, 4% realizaram a ressecção da obstrução da via de saída do VE e 5% da via de saída do ventrículo direito. Na tabela 2, ele apresenta os procedimentos prévios realizados nos pacientes que fizeram a operação de switch arterial em estágios. Uns 29% realizaram bandagem da artéria pulmonar isolada e 19% realizaram a bandagem da artéria pulmonar com a reconstrução do arco aórtico estendido. Na tabela 3, ele apresenta as complicações perioperatórias. 4% dos pacientes necessitaram de reexploração. E desses pacientes que necessitaram de reexploração, 50% foi devido a hematoma mediastinal.
12% dos pacientes apresentaram arritmia como complicação perioperatória, necessitando de tratamento. Na tabela 4, ele apresenta as reintervenções pós-operatórias. 41 pacientes necessitaram de reintervenção, e desses pacientes que foram submetidos à reintervenção, 71% foi feita uma reintervenção. A indicação de reintervenção mais comum foi a estenose pulmonar com ou sem obstrução da via de saída do VE, 39%, seguido da obstrução da via de saída do VE com estenose aórtica, com ou sem estenose aórtica, 11%. Aqui nessa figura, o estudo traz como a figura central do estudo, a mais relevante, em que ele coloca que após 5 anos do estudo, 98,2% tinham uma sobrevida geral de 98,2%. E em 15 anos, essa sobrevida foi de 97,8%. Então, foi demonstrado que nessa população de 394 pacientes, a mortalidade perioperatória esperada foi de aproximadamente 1% em centros experientes. A figura 2, ele traz os pacientes livres de reintervenção. No início do estudo, 94% dos pacientes foram livres de reintervenção. Conforme foi havendo aumento de reintervenção, após 15 anos, livre de reintervenção foi de 87%. A tabela 5 apresenta as análises multivariáveis dos fatores de risco para reintervenção pós-operatória por qualquer causa e por estenose pulmonar. O tempo de clampeamento, ele dividiu em quartis. O quarto quartil foi o que teve um tempo de clampeamento mais prolongado, com um P menor que 0,05. Então, o risco foi de 7,9 vezes mais nesses pacientes, sendo associado, então, a risco de reintervenção. O peso menor que 2,5, ressecção da obstrução da via de saída do VE e síndrome genética, também tiveram um P menor que 0,05. Então, também foi associado aos riscos de reintervenção. Nos riscos de reintervenção por estenose pulmonar, dos diagnósticos, a TGA, com CV e obstrução da via de saída do VE e o Taussig-Bing, tiveram um P menor que 0,05, então foram associados a fator de risco de intervenção. Uma síndrome genética e o reparo concomitante do ARCO, também com um P menor que 0,5, foram associados à necessidade de reintervenção por estenose pulmonar. Ele traz na figura 3A, a 3A e 3B. Na figura 3A, ele coloca livre de reintervenção os pacientes que, por clampeamento. Então, a gente observa aqui, os pacientes que tiveram um tempo prolongado de clampeamento, eles tiveram maior risco de reintervenção. E aqui ele coloca na figura 3B, os livres de reintervenção por estenose pulmonar conforme o diagnóstico. Então, os pacientes que tinham CIV com obstrução da via de saída do VE e Taussig-Bing, eles tiveram mais riscos de serem submetidos à reintervenção por estenose pulmonar. Então, o artigo traz nos comentários que o Banco de Dados de Cirurgia Cardíaca Congênita da Sociedade de Cirurgiões Torácicos relatou recentemente uma mortalidade operacional global de 2,2% e 5,1% para reparo na operação de suíte arterial e na operação de suíte arterial com CIV, respectivamente. Ele coloca também que livre de intervenção aos 10 anos foi menor nos pacientes com TGA, com CIV, obstrução da via de saída do VE e o Taussig-Bing, em comparação com os que tinham TGA com septo ventricular íntegro e TGA com CIV, provavelmente representando a complexidade e intervenção cirúrgica mais extensa nas duas primeiras.
Então, o artigo que a gente classifica ele como quantitativo analítico, pois ele faz análise matematicamente dos dados. Laboratorial quase experimental. É um estudo que ele vai do efeito, então retrospectivo, ele vai do efeito em busca das causas. Enquanto a característica temporal é longitudinal, com direção lógica invertida e retrospectivo. E com a finalidade de avaliação de prognóstico. Muito obrigada. É um prazer estar aqui de volta com vocês. Antes de tudo, cumprimentar a Suane pela apresentação, a primeira começando agora, e um artigo difícil de apresentar, e ela conseguiu fazer uma apresentação bem objetiva e informando os dados mais relevantes do trabalho. Eu vou pedir licença para assumir a tela aqui um pouquinho. Estão vendo aí? Sim. Sim, doutor. Vamos lá, então. Bom, é um artigo publicado numa revista importante, a gente já falou sobre ela há umas 2 semanas atrás, né? Ela é complemento do Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, e apresenta uma experiência, como foi dito, de um hospital único, né? A gente tem que levar isso em consideração, uma experiência de um hospital único, mas uma informação bem relevante, com 23 anos de experiência, né? E ele já destaca aqui uma mortalidade em 15 anos abaixo de 1%, que é muito surpreendente, né? Numa doença tão grave como a transposição, ter um resultado assim tão bom. Então, como o doutor Ulisses falou, a experiência dele lá não é disseminada para todo mundo, mas mostrou que, pelo menos, é possível chegar nesse resultado. Me chamou a atenção, aí, lembra que a gente falou na semana passada da figura central? E aqui nesse trabalho também aparece a figura central, que é essa curva atuarial de Kaplan-Meier, na primeira página, já do lado do resumo, né? Uma figura que até assusta, né? Você vê uma Kaplan-Meier assim, que não baixa nada em 15 anos, a linha continua quase reta em 15 anos, é uma coisa muito boa, muito difícil de conseguir um resultado desse. Mas o resumo está muito bom. Quem lê esse resumo consegue entender o trabalho todo. É muito difícil ter um resumo que consiga falar de método, de estatística, de resultado, de forma bastante clara. E quem lê esse resumo e a mensagem central e as perspectivas, lê o trabalho. Pode-se considerar que lê o trabalho porque está muito bom. Apesar de que tem duas pequenas falhazinhas, não sei se vocês perceberam. Aqui tem um erro de digitação. Aqui, estão vendo aí? Saiu morality em vez de mortality. Então, ficou a moralidade perioperatória em vez da mortalidade perioperatória. Um erro de digitação. E ele repetiu as 3 últimas linhas, repetiu a mesma informação que tinha aqui, de reintervenção, de obstrução da via de saída de ventrículo esquerdo, síndrome genética, está igualzinho nas 3 últimas linhas. Então, quando a gente faz um resumo, às vezes tem problema de tamanho, né? 250 palavras, 300 palavras. Então, tudo que puder concentrar é bom. Então, essas 2 pequenas falhazinhas do resumo. Mas está muito bom para ler, está muito bem informativo e vale a pena ler, servir como modelo. E destacar a figura central, né? Que é uma característica relativamente recente dos trabalhos, e alguns editores estão pedindo que se coloque. Bom,
chama a atenção que ele trabalhou com evento duro, né? Que a gente chama de evento duro. Morte e reintervenção. Sempre que o trabalho está focado em evento duro, assim, morte, reintervenção, infarto, AVC, são trabalhos mais relevantes do que quando é evento secundário. Às vezes o evento secundário é tomar menos remédio, caminhar 100 metros a mais, melhora a qualidade de vida. Não são tão relevantes do ponto de vista de atuação, né, de intervenção disseminada por outros serviços. Então, quando tem morte, reintervenção, é evento duro. Então, valoriza o trabalho. Vejam também que ele destaca aqui, na maioria dos dados estatísticos, ele coloca como mediana e não como média. A gente já falou isso outras vezes. Quando os valores são muito esparsos, né? Tem valor muito baixo e valor muito alto, vocês vejam que na idade, a idade mediana foi 8 dias, ou seja, 50% das crianças tinham menos que 8 dias, 50% tinham mais, mas o intervalo variou de 1 a 504. Então, se fosse tirar a média aqui, é bem provável que fosse dar, sei lá, 6 meses, 7 meses de idade média. Mas quando faz a mediana ela é insensível a valores extremos, né? Então, ela divide 50% mais baixo do 50% mais alto. Então, se fosse aqui 1, 2, 3 e 504, a mediana daria do mesmo jeito. Porque esse 504 ele não entra como um número, é só uma divisão de quantidade de valores abaixo de 50% e acima. Então, a mediana é sempre mais indicada. Aqui a curva atuarial que ele fez na figura central, vejam que é uma curva surpreendente, né? Porque ela tem pequeníssimas reentrâncias só na fase inicial aqui, no primeiro ano, e depois ela se continua praticamente uniforme até o 15º ano. E vejo que ele conseguiu ter 99 pacientes que atingiram 15 anos de segmento, que é uma casuística bastante expressiva. Começou com 394, com 5 anos, 273 atingiram, 187 chegaram a 10 anos e 99 chegaram a 15 anos. Não é que foram morrendo esses aqui. A característica da curva atuarial de Kaplan-Meier é essa, que ele vai incluindo o tempo que o paciente participou, né? Mesmo se ele participou 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa curva consegue colocá-lo dentro de cada espaço. Aqui está dizendo que 15 conseguiram chegar, 99 conseguiram chegar em 15 anos. Quando compara a curva de reintervenções, veja que em 15 anos só 85. Por que essa diferença? Mortalidade, 99 consegue chegar a 15 anos. Reintervenção, 85 só. É claro, porque quanto menos grave é o evento, mais probabilidade ele tem de ocorrer, né? Agora, morrer já é um evento mais duro, mais difícil, né? Então, por isso que tinha 99 lá, e aqui só 85 conseguiram chegar em 15 anos sem reintervenção. A curva de Kaplan-Meier, vejam no eixo Y, livre de reintervenção. Está bem certinho aqui. Moacir, oi? A gente pode ir te parando e perguntando? Claro, claro. Como que eu sei? Claro, pela prática, eu vou dizer que grande parte daqueles 99 são esses 85. Que o cara ele não teve reintervenção, ficou melhor e está vivo. Mas eu não, como é que eu posso saber quem desses quem desses 85 vai estar dentro daqueles 99? Eu tenho essa informação? Tenho onde tirar essa informação?
Sim, pela curva você vai vendo, você tem o visual, você tem o tempo de segmento de cada doente, né? Por exemplo, ele foi, se você tivesse acompanhando o paciente até 2020, por exemplo, e começou a seguir em 2010, quem estaria com 10 anos de segmento? Só os que foram operados em 2010, né? Você não tem como ter 10 anos de segmento alguém que operou depois de 2010. Mas quem está em um ano de segmento? Em um ano de segmento, eu posso estar quem operou em 2010 e morreu e deixou de vir em 2011. É um ano de segmento, ele está aqui no comecinho da curva. Entendeu? Não é o ano que opera, e sim o tempo de segmento. Dá para reconhecer. Agora, os 85 seguramente estão dentro dos 99. O mínimo que vai ter de doente é o 99 na mortalidade. Agora, supor, se estivesse vendo dor de cabeça, pode ser que quase todo mundo teve dor de cabeça, então a curvatorial estaria aqui embaixo. Porque é um evento comum. Agora, o evento a curva mais alta sempre é a de mortalidade. Então, olhando a planilha, você consegue reconhecer facilmente. Agora, não tem correlação. Se esse 15 anos aqui, esse evento aqui, só olhando aqui, não dá para dizer que paciente que é. Se ele... Professor? É Lúcia Salerno. Deixa eu lhe dizer, pelo que eu entendi, eu não sei se eu interpretei errado, ele tem 99 pacientes que ele tem um follow-up de 15 anos desses pacientes. E desses 99, 85 estão livres de reoperação. Então, na minha cabeça, 99 menos 85 foi o N de pacientes que sofreram reintervenção. Não é assim que pode ser interpretado? Pode, mas às vezes o paciente não sofreu a reintervenção, ele não sofreu a reintervenção porque ele ficou só um ano de segmento ainda, entendeu? Então a curva baixa porque o número de doentes cai. Vamos supor, eu tenho 394 aqui no começo do segmento, foram os pacientes iniciais. Com 5 anos, essa curva pode estar mais baixa ou mais alta, dependendo do número de pessoas que estavam em segmento, tendo ou não reintervenção. Por quê? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui no começo? De reintervenção, 394. Aí baixou. Por que baixou aqui? Porque sempre que abaixa, é evento que vai acontecendo. Tá? Quando fica horizontal, como aqui, não aconteceu evento. De 5 para 10 anos não aconteceu nenhum evento de morte. E por que tem só 187 pacientes e era 273? Não quer dizer que morreram aqui quase 100 casos. É porque eles não completaram o tempo de 10 anos. Então, é paciente que tem 6 anos e não morreu, 7 anos e não morreu, 8 anos e não morreu. Eles vão parando por aqui, vão sendo descontados desse total, mas não baixa a curva, porque não teve evento. Entendeu? Ô, Moacir, também é o seguinte, o paciente foi reoperado por uma estenose da anel pulmonar, mas ele continua vivo, ele pode estar lá nos 99, mas ele não faz parte desse 85. Mais alta. Por isso que a curva de morte é sempre mais alta que a curva de eventos. Porque os eventos vão acontecendo e a pessoa não morreu. Agora, a hora que ela morreu, ela sai definitivamente do processo. Entendeu? Ô, Moacir, e como é que eu vou identificar que houve perda de follow-up? Porque esse é um dos problemas quando você tem uma perda. Se você começa lá, vamos pôr aí o exemplo que nós estamos aqui, 394. E quando você tem 5 anos, tem 248. Será que também não teve perda de follow-up? Que é um dos nossos problemas aqui no Brasil. Você opera o doente de outra região
E aí você perde o contato. Então, como é que eu vou Mas interpretar com esse essa é a cara? essa é a vantagem da curva atuarial de Kaplan-Meier. Ela foi criada justamente porque, na época que eles começaram a indicar em neoplasias, né, tumores, e havia muita perda de segmento, eles não sabiam como interpretar isso. E a curva de Kaplan-Meier, o doente fica valorizado na curva enquanto ele participou. Então, aqui você tem 5 anos, 248 pacientes. Isso aqui vale para essa casuística. Agora, podia ser que no dia seguinte começasse a ter mortalidade grande, ou muita intervenção, a curva iria baixando. Então, não é que é perda. O doente é valorizado enquanto ele participou. Claro que quanto mais ficar lá no fim, lembra que eu falei que quando tem 5 ou 6 pacientes já não tem mais valor a curva. Aqui você tem 85, então é ainda uma curva muito forte para valorizar como realidade. Então, você pode garantir para o paciente que chegar hoje que ele vai ter, sei lá, 85% de probabilidade de ficar livre de qualquer reintervenção em 15 anos de segmento. Dá para valorizar. Não é uma perda de segmento, é uma valorização enquanto ele participou. Né? Entendeu? Deu para Ok, entender? deu para entender, perfeito. Bom, uma coisa muito importante, a Suane salientou, eu vou ressaltar aqui para vocês novamente, que continua acontecendo nas revistas. Ele diz no texto aí, ó, que as crianças que ficaram no quarto quartil de clampeamento, ou seja, mais tempo de clampeamento, tiveram 8,9 vezes mais probabilidade de sofrer uma reintervenção. E os que tinham uma obstrução concomitante da via de saída do ventrículo esquerdo tiveram 2,6 vezes mais risco de reintervenção. Quando a gente vai na tabela, veja lá, o quarto quartil, que ficou de 174 minutos a 312 minutos de clampeamento, foi o quarto quartil, ou seja, 25% das crianças tiveram mais que 173 minutos de clampeamento. E aqui realmente 8,9, mas isso aqui não quer dizer 8,9 vezes maior. Sempre tem que descontar o controle, que é 1. Né? Isso aqui é 7,9 vezes maior, ou seja, 790%. Da mesma forma, a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Ele fala que foi 2,6 vezes maior. Na verdade, foi 1,6 vezes maior. Né? Ou seja, 160% maior. E quem teve o Taussig-Bing foi 5,7 vezes maior. Então, parece óbvio, né? Ficou mais tempo em extracorpórea, ou com a aorta pinçada. Tinha obstrução de saída de ventrículo esquerdo. Tinha Taussig-Bing ou associação de doença. Claro que vai aumentar a mortalidade. Como o Ulisses falou, se você fosse ter uma casuística só de CIV com obstrução de via de saída de ventrículo esquerdo e Taussig-Bing, veja, o risco é altíssimo, né? 700% maior de ter uma reintervenção. Isso tem que ser valorizado. Agora eu chamo a atenção também aqui, ó. O Taussig-Bing foi 5,7 vezes maior, variou de 40% maior a 3.000%, né, maior. Veja como é muito grande esse intervalo de confiança, de 1,4 a 31,6. Então, desde 40% maior a 315% maior. Não, 3.150% maior. Por que o intervalo aqui é tão grande? Porque a casuística é pequena. Então, quanto menor a casuística, veja,
a linha de controle do Kaplan-Meier é cheia aqui. Então, o tempo de clampeamento no quarto quartil, vejam, em relação ao primeiro quartil, que é a linha preta lá em cima, cada degrauzinho desse aqui é uma reintervenção. Tá? Então, foi tendo reintervenção, reintervenção. Quando chegou lá nos 15 anos, vejam, quem ficou no quarto quartil, só 5 casos. Por isso que o intervalo de confiança é muito largo. Ele já deixa de ser confiável. Essa casuística aqui valeria confiança até os 10 anos só. Porque aqui, se um vier a ter reintervenção, essa curva já cai 25%, né, do que era. Então, ela cai lá embaixo. Então, quando tem pouquinha casuística, já não vale muito a confiar no valor dela. Mas aqui até 10 anos é uma boa curva. Então, comparando o quarto quartil com o primeiro quartil, seguramente o quarto quartil é muito, muito pior, aumenta muito o risco. E vejam como isso influencia aqui, ó. Quando era CIV mais obstrução de via de saída de ventrículo esquerdo, com 10 anos já tinha só um caso, no caso de reintervenção. Então, veja como cai. Estava muito boa a curva aqui, com 90% de livre de evento, mas como a casuística era pequena, um caso que teve evento já caiu para 40%. Então, essa curva aqui, ela dá para confiar só até que uns 3, 4 anos, porque com 5 anos já tem 5 casos só. A vantagem da curva atuarial é que ela é dinâmica, né? O Dr. Braille falava que é tipo de um filme, né? Em vez de você falar que a livre de evento é 80%, você vê o que acontece. No caso aqui, os eventos ocorrem no começo, então é onde tem que ter mais cuidado é nos primeiros períodos de pós-operatório, que vai ocorrendo evento rápido, tá vendo? Quando é obstrução de via de saída ou Taussig-Bing. Quando é só septo íntegro, ela vai bem, vai normal, vai longe, sem cair nada. Por isso que o intervalo de confiança é grande. Aqui o intervalo de confiança foi de 5 até 90 e tanto. Então, não dá para confiar, né? Uma coisa que pode ser de 5% a 90 e tantos por cento. Então, o confiável é até aqui, mais ou menos de 5 anos. Eu tenho um tempinho ainda, Ulisses? Tem sim, mestre. Vai em frente. Aí, Ulisses? Tá, vai tranquilo, Gostaria vai em de frente. fazer duas grandes homenagens, na verdade. Uma para o Kaplan, né? Do Kaplan e Meyer. Eles eram 2 matemáticos, eles trabalhavam isoladamente, eles não trabalhavam juntos. Então, o Kaplan e o Meyer eram matemáticos e eles eram coordenados ou chefiados pelo professor Tukey. Já viram falar quando faz aquela correção de Tukey? Era um estatístico também muito famoso. E ele que propôs que o Kaplan e o Meyer publicassem juntos esse trabalho, porque eles estavam trabalhando independentemente, o Kaplan numa indústria de válvulas, né? Ele trabalhava com tempo de funcionamento de válvulas eletrônicas e o Meyer estava mais ligado, apesar de matemático, ajudando um cirurgião a ver o cálculo de sobrevivência. E eles apresentaram o trabalho para publicação e o editor sugeriu que eles publicassem juntos. Uma coisa, nunca tinha ouvido falar disso. Estavam trabalhando separadamente, eles se conheciam, mas cada um trabalhando na sua área, e o editor sugeriu que eles publicassem juntos. E esse trabalho é o trabalho mais citado da estatística, ele é o segundo trabalho mais citado da área da estatística. Ele tem 44 mil citações até 2017. E vejam que a curva começou a baixar um pouquinho agora nos últimos anos, não porque ele está deixando de ser citado, é porque ele ficou tão assim natural você fazer um
um estudo com curva atuarial, que a pessoa não faz a citação do trabalho original. Mas no momento que ele está entre os 11 mais citados da literatura matemática e estatística, e é o quarto relacionado às publicações científicas. 44 mil citações. E outra homenagem que eu gostaria de fazer é para o Dr. Jatene, né? Que o nome passou a ser Switch, ninguém fala mais cirurgia de Jatene. O Ulisses mencionou aqui o nome cirurgia de Jatene, mas na literatura isso se perdeu, infelizmente. O Dr. Jatene, ele publicou esse editorial aqui na revista Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, né? A revista aqui de Rio, editada aqui em Rio Preto, né? Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Ele publicou esse editorial em 1987, falando dos 12 anos da cirurgia de Jatene. Em 75 ele fez a primeira cirurgia, 1975, um caso com CIV, né? E veja que, curiosamente, saiu um erro aqui no editorial. Ele mesmo escreveu o editorial em maio de 85, na verdade, em maio de 75, que foi publicado o primeiro caso, né? Ele põe nas referências que em 75 ele fez uma discussão num congresso sobre a transposição, tem essa publicação em 75 no Brazilian Journal, e tem uma publicação em 76 no Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. E depois não teve mais publicações específicas sobre a transposição. E vejam, o primeiro caso foi publicado como nota prévia, só o relato de um dos casos que ele tinha 2 operados, relatou um. Tem o coração em ovo, né, conhecido, pedículo estreito, tinha hipertensão pulmonar, veja, pulmonar de 75, era um CIV bem grande, foi o caso que sobreviveu bem, o outro faleceu. E o que ele publicou no Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery também foi como case report, 2 casos. Então, acho que por isso ele não teve muita divulgação do nome, né? Eu acho que deveria ser mais reconhecido, tanto que esse próprio autor não cita o Jatene, né, na referência bibliográfica dele. Então, minha homenagem aqui ao professor Jatene e ao Kaplan. O Kaplan, o Meyer foi muito reconhecido no meio científico, mas o Kaplan não. Apesar das publicações, o Kaplan ele não era assim, muito divulgado no meio estatístico, nos conhecidos dele, provavelmente porque ele estava mais ligado à pesquisa com assuntos da guerra, né? E os artigos não eram divulgados, né? E sim, o do Meyer, sim, o Meyer continuou no meio acadêmico e foi muito reverenciado por isso. Mas o trabalho de Kaplan e Meyer vale até hoje. Era isso.